quando tá difícil. Confissão. Então chega o momento de você acusar os seus pecados para o padre. Mas antes de falarmos sobre as palavras que você tem que dizer para o padre, antes de confessar, vamos falar sobre alguns itens importantes. Primeiro, você deve contar somente os seus pecados. Não é para contar o pecado do pai, da mãe, do amigo, da amiga, tá? Segundo, acuse os pecados de maneira objetiva. Por exemplo, eu roubei o celular de um colega. Não precisa você detalhar o pecado para o padre, nem citar nomes. Exemplo, roubei o celular do Renan na hora tal, na escola tal, no dia tal, no milésimo tal. Não precisa detalhar o teu pecado para o padre. Lembre-se, o padre não precisa e nem quer saber de todos os detalhes do teu pecado. Porém, não o diga de maneira genérica a ponto do padre não compreender qual é a gravidade do teu pecado. Exemplo, eu roubei. O padre não pode contar os teus pecados para os outros, mas você também não pode contar os teus pecados para os outros. Ou seja, não é para sair da confissão e contar o pecado para todos os seus amigos, tá? O segredo de confissão é entre você e o padre. Não tem necessidade dos outros saberem. Ao chegar no local da confissão, faça o sinal da cruz, primeiramente, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em seguida, você recita a seguinte forma: Padre, dai-vos a bênção, porque pequei. Minha última confissão foi no dia tal, mês tal e ano tal. Os meus pecados são estes. Por exemplo, você fez a comunhão lá dia 21 de agosto de 2021. Por exemplo, você vai chegar e dizer assim, se você se confessou lá na tua primeira Eucaristia. Dizer assim, Padre, dai-vos a bênção porque pequei. Minha última confissão foi no dia 21 de agosto de 2021. Os meus pecados são estes. Ou pelo menos o ano. Padre, dai-vos a bênção porque pequei. Minha última confissão foi no ano de 2021. Os meus pecados são estes. Se você não se lembra de quando você se confessou, e se você, porventura, se confessou pela primeira e última vez na tua primeira comunhão, dá uma olhada lá na tua lembrança. Com certeza, você ou tua mãe deve ter guardado a lembrança da comunhão. Então, olha a data lá de quando você fez a primeira Eucaristia, e por ali você vai saber mais ou menos a data da tua confissão. E em seguida, acuse todos os teus pecados, começando pelos mortais primeiro e depois pelos leves. Por fim, nós temos a penitência. Após a acusação dos pecados, o padre geralmente dá uma penitência. Penitência essa que deve ser cumprida por você como consequência do perdão recebido. A penitência, de um modo geral, principalmente nas confissões para comunhão e crisma, é rezar alguns Pai Nossos e algumas Ave Marias. A quantidade de Pai Nosso, de Ave Maria, ou até mesmo a forma que essa penitência será realizada, ela vai variar conforme a gravidade dos teus pecados. E também conforme o padre. Alguns padres passam uma penitência maior, outros passam uma penitência menor. Então, varia muito, certo? Claro que não precisa se assustar. O padre não vai pedir para você rezar 1000 Pai Nosso e 50 Ave Marias, como nas novelas. Não. A não ser que o pecado seja muito grave. Mas se o pecado for muito grave, ele não vai pedir para rezar só Pai Nosso e Ave Maria. E sim vai fazer
né, ter uma outra penitência de reparação, tá? Então não se preocupe, né? O padre não vai pedir para rezar 1000 Pai Nosso e 1000 Ave Marias, tá? A penitência geralmente é alguns Pai Nossos e algumas Ave Marias. Dependendo do padre, é um Pai Nosso, uma Ave Maria. Dependendo do padre, é 2 Pai Nossos, 3 Ave Marias. Vai variado do